Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Estamos juntos aqui mais uma semana, né? Estamos estudando a palavra de Deus no livro de Provérbios. Então esse é o nosso devocional da manhã e você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza de que Deus irá falar com você, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos então à leitura no capítulo 24 de Provérbios. Nós estamos falando aqui sobre os ditados dos sábios. São 30 ditados. E hoje nós vamos ver mais alguns, tá? Então, nós vamos ali para o versículo 11 do capítulo 24 de Provérbios, que diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então aqui nesse ditado aqui, 25, né? 25º ditado dos sábios, ele nos traz aqui uma direção relacionada à questão de justiça. Ou seja, nós devemos ser justos com as outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo quando alguém está precisando de ajuda e às vezes a pessoa até pede ajuda para nós e a gente faz de conta que não está vendo, a gente finge. Aqui está dizendo, mesmo que você diga não sabíamos o que estava acontecendo, então aqui ele está querendo dizer que Deus ele vê todas as coisas, porque diz ali, ó, não perceberia aquele que pesa os corações. Então basicamente é como se a gente precisasse entender, e a gente precisa, na verdade, entender que Deus ele pesa o nosso coração e não só as nossas obras. Porque às vezes a gente faz alguma coisa, mas o nosso coração não está naquilo que estamos fazendo. A gente está fazendo muitas vezes por obrigação e Deus ele vai pesar o nosso coração. E aí então ele diz, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? A gente vê lá o apóstolo Paulo falar em Coríntios que a gente será recompensado de acordo com as obras que fizemos por meio do corpo, né? Então a gente será retribuído ou recompensado a partir daquilo que nós fazermos, a partir das nossas ações, das nossas decisões, das nossas atitudes. Nós seremos recompensados através disso. E lógico, essas recompensas poderão ser boas ou ruins. Vai depender muito de como nós agirmos, tá? Nós vamos agora para o versículo 13 e 14, que compõe aqui o 26º ditado dos sábios, que diz assim: coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também... Então ele está fazendo uma comparação entre o mel e a sabedoria. A sabedoria também será boa para a sua alma, se você encontrá-la. Certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-la. Então, na verdade, a gente entende que a sabedoria é o que garante o nosso futuro. Se nós buscarmos sabedoria, o nosso futuro será abençoado. Mas se a gente não busca sabedoria, a gente não terá um futuro abençoado. E aqui ele está fazendo essa comparação então com o mel, por quê? Antigamente, né, na nossa era agora é diferente, mas antigamente o mel era um dos alimentos mais doces que tinha. Então ele era considerado como uma iguaria, e quem dispunha de mel se deliciava, tinha prazer em comer mel, né? E aqui ele diz, coma mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Então ele está comparando aqui então o prazer de você comer o mel, e até mesmo de você ter, porque não era todo mundo que tinha, né? Mas o prazer de você poder comer o mel é comparado à questão de você buscar e obter sabedoria, porque a sabedoria vai garantir o teu futuro. Então o conselho aqui é busque sabedoria para que o seu futuro seja abençoado e também para que você tenha uma esperança, e essa esperança não vai te decepcionar, tá bom? Versículo 15 e 16 forma o 27º ditado dos sábios, que diz assim: não fique de tocaia, como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios serão arrastados pela calamidade.
Quando eu li esses versículos aqui, eu me lembrei, né, e você já deve, de repente, ter assistido algum filme que seja mais ou menos nessa ideia, de um grande empresário, ele querer construir um empreendimento, né, ou um prédio, ou um shopping, ou um mercado, num terreno onde tem a casinha de alguma pessoa ali, um homem, uma mulher humilde que está morando naquela casinha, só que ele precisa destruir aquela casa para poder construir o seu empreendimento. E aí o que acontece? Eles normalmente não pedem, né, autorização, diz respeito ao morador, vão lá, tiram a pessoa de dentro para poder construir o prédio, destroem a casa. E aqui esse versículo está dizendo exatamente sobre isso, na questão de justiça também. A gente não pode agir de forma injusta, né, com o próximo, com aquele que a gente tem contato, tá? Então ele diz assim, não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o local de repouso. Mas só que ele diz no versículo 16, porque o justo, se ele cair, ele vai se levantar, mas o ímpio serão arrastados pela calamidade. Então todo aquele que age de forma injusta vai sofrer as consequências. Então a gente precisa cuidar muito de que forma a gente está agindo com as outras pessoas. Se a gente está agindo de forma justa ou não. E aí então ele fecha aqui no 28º ditado, que é o versículo 17 e 18, dizendo assim: não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Olha só, normalmente quando a gente tem alguém que fez um mal para nós, né, alguém que a gente não gosta, a gente na verdade se alegra quando aquela pessoa cai. Mas esse texto está dizendo que a gente não pode fazer isso. A gente não deve se alegrar quando o teu inimigo caiu. Você não deve ficar feliz por ele ter caído. Ele continua dizendo assim, ó, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Ou seja, a ira que era para o teu inimigo vai vir para você, porque você está rindo dele, porque você está se alegrando com a desgraça dele. Por mais, e aí você pensa, não, mas ele fez errado, ele fez... Mas a gente precisa lembrar que a justiça, ela vem de Deus. Não é nós que fazemos justiça com a nossa própria mão. Então a gente precisa entender essa realidade. A justiça quem faz é Deus. Deus é quem nos vinga dos nossos inimigos, daqueles que fizeram mal. Então, quando você se alegra porque o outro caiu, você está, na verdade, trazendo a desgraça sobre a tua própria vida. 19 e 20 diz assim, não aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. A gente já leu isso aqui, né? Falando a respeito disso. Pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então é uma grande realidade. A gente precisa entender isso. E por fim, o 30º ditado, que é o último ditado dos sábios, diz assim: tema o Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Então, quando você está lutando contra autoridades impostas por Deus, você está correndo um grande risco. Por quê? Porque você vai cair. Então, aqui o texto está dizendo, tome muito cuidado, porque a ruína é certa. Quando você se levanta contra autoridades colocadas ali por Deus. Ali ele cita, o Senhor e o rei podem causar essa ruína. Então, você imagina? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a essas questões. Amém? Graças a Deus. E aqui nós encerramos os 30 ditados dos sábios. Ainda nós temos mais alguns capítulos pela frente de Provérbios, né? Mas os ditados dos sábios, a gente falou lá no início, quando a gente começou a ler os 30 ditados ali, que eles deveriam estar na nossa mente. Então, o meu conselho é que você leia, releia e decore todos esses ditados aí, porque eles vão nortear a tua vida, e eu tenho certeza de que você será abençoado, e o teu futuro será abençoado por conta disso. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta manhã. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua infinita graça, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu tem nos guardado e livrado do mal. Senhor, continua a agir na nossa vida e faz com que a gente entenda que nós não somos agentes de vingança, mas nós somos agentes de paz. Nós devemos proteger, Senhor, a vida das pessoas, ó Deus, e não se alegrar com a derrota. Deus, nos ajuda a sermos assim, Pai. Que essa sabedoria venha sobre nós, que nós possamos realmente agir de forma justa em todas as nossas ações e decisões.
Muito obrigado, Senhor. Agora eu peço sobre cada um que está aqui comigo. Venha abençoar a semana, o lar, a família, Deus, de cada um aqui representado. Levanta aquele que está caído, dá força ao cansado, ó Pai. Em nome de Jesus, essa é minha oração nessa manhã. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Faça isso agora. Deixa o teu comentário aqui embaixo. O que Deus falou contigo. Coloque ali uma boa semana, né? Que Deus abençoe. E eu tenho certeza de que você será abençoado através dos comentários ali que você coloca, tá bom? Se você puder, compartilhe com mais pessoas esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. E amanhã nos vemos aqui, eu espero você. Até lá, que Deus te abençoe.